Olá, eu sou a Ana Hetia, que eu moro na Polônia, eu sou uma brasileira e esse é meu canal de artesanato. Eu também tenho o canal Mundo para Iniciantes, onde eu conto a minha vida na Polônia, e aqui eu mostro um pouquinho do que eu tenho feito. O último vídeo que eu postei nesse canal foi sobre essa técnica de fazer um caderno onde dá para ver um pouquinho de cada folha dos lados. Eu ensinei em detalhes como fazer e fiz um caderno todo passo a passo e você pode fazer junto comigo. Então, esse vídeo de hoje é só para mostrar o que mais eu fiz, quais foram os outros cadernos e as outras decorações que eu inventei depois daquele vídeo. Eu fiz mais 8 cadernos, cada um com uma decoração diferente, e aqui a gente vai só olhar e eu vou contar todas as ideias que eu tive e como você pode fazer para decorar os seus cadernos. Então, a técnica desse caderno, ele é que você vai começar. Eu usei essas folhas quadriculadas de fichário, mas você pode usar qualquer folha que você quiser. É importante que todas as páginas sejam do mesmo tamanho. Então, eu comecei dobrando uma página exatamente ao meio, que seria a página central. E aí, depois, essa daqui, na verdade, eu já comecei dobrando um lado um pouquinho maior do que o outro. Então, alguns cadernos começam com as duas páginas do mesmo tamanho, outras eu já comecei com uma um pouquinho maior do que a outra, tipo esse, que são os cadernos que eu fiz mais pro fim, porque eu decidi que eu gosto quando você pode ver todas as páginas. Mas você pode fazer começando, antes eu fazia começando dobrando as duas iguais. Então, você desloca um pouquinho, dobra um pouquinho abaixo, eu usei a própria linha do quadriculado como guia. E daí, na próxima página, você desloca um pouquinho mais, e um pouquinho mais, e um pouquinho mais. Se você quiser ver exatamente como eu fiz e a explicação mais detalhada, e eu fazendo, dobrando as páginas, é só ir no vídeo que eu vou linkar aqui na descrição. Então, você começa dobrando as páginas do mesmo tamanho, e depois, quase do mesmo tamanho, e vai deslocando, e cada vez um lado vai ficando menor, e o outro lado vai ficando maior. Então, essa página, essa folha amarela, por exemplo, ela termina, ela tá bem aqui no fim, é a última, então ela tá bem grande de um lado, e daí do outro lado ela ficou bem pequena. Olhando aqui a gente consegue ver, né, o tamanho dela da página inteira. Então, o que que eu fiz? Nesse daqui, por exemplo, eu fiz uma decoração aqui no começo, e fui colocando uma página lisa e duas páginas, duas folhas quadriculadas, sempre com adesivos. Aqui tem um papel texturizado, que é um papel especial, dá um ar mais interessante pro caderno quando você vê. Então, vai ficar metade se a página ela tem uma decoração só de um lado vai ficar decorado, do outro vai ficar branco. E como as páginas aqui são folhas dobradas ao meio, se ela for branca de um lado, a gente vai ver o lado branco aqui, mas a outra ponta você vai ver só o verso da página. Eu já vou mostrar também. Então, o que que eu fiz? Nessa daqui, para combinar com a capa, que ela é um tom, um bege, um tom meio coral, eu fiz amarelo e um rosa bem clarinho, um pouco alaranjado, um pouco bege. E aqui, nessas páginas centrais, eu coloquei post-it, são adesivos que a pessoa pode colar e descolar e realocar, se ela quiser colocar em outras páginas. Mais pra cá, eu gosto de fazer vários estilos, alguns com muita decoração e outras com pouca decoração, porque daí, dependendo do gosto do freguês, se a pessoa quiser decorar ela mesmo, ela tem opção. A última página eu fiz um bolsinho, e já coloquei alguns papéis dentro. A pessoa que pode guardar um cartão postal, um bilhete, ou adesivos, uma cartela de adesivo para ir usando enquanto tá utilizando o caderno. Eu gosto desse caderno porque ele é legal para você anotar coisas que você precisa acessar, tipo ideias. Eu tenho aqui esse canal no YouTube, então eu posso fazer uma lista de ideias, uma página são ideias, outra página são vídeos que eu já publiquei, posts que eu fiz no Instagram, e daí se eu quiser ver, cada um tem um marcador, e aí eu já abro direto.
Então é muito fácil acessar para quem está estudando também, anotações de alguma coisa, receitas. Então você pode colocar alguma marcação, você já vê direto a página e abre exatamente o que você quer ver. Então por isso que esse tipo de caderno é legal. Eu fechei aqui a janela agora para o sol não bater direto, mas eu acho que ainda dá para ver bem as cores, né? Então, esse daqui eu fiz com o tema jardim e todas as páginas eu tô pensando num piquenique. Então, tem as flores, tem a toalha de piquenique, aqui tem um chá, tem as tags, aqui que são também, tem um bolsinho com florzinhas, tudo é florzinho delicado. Então, nesse daqui, o que a gente tem que prestar atenção é a toalha xadrez. Então, tem que prestar atenção, porque o xadrez, na dobra, ele só aparece de um lado. Aqui, de um lado ele é xadrez, do outro ele é branco. Então, ele é a primeira página, que tá dobrada, e também é a última. Só que aqui no fim, ele só aparece o verso dele, o branco. Então, na dobra, não dá pra ver o xadrez. E para aparecer esse xadrez aqui, eu coloquei a página virada ao contrário aqui. Então, desse lado dá pra ver o branco, na dobra ele não aparece, mas aí ficou xadrez no fundo. Então, tem que tomar cuidado quando colocar isso. Aí, aqui eu usei um papel branco texturizado, que ele também tem cheirinho, cheirinho bem gostoso, bem feminino. Usei um papel com renda, que é tipo esse que a gente coloca embaixo de bolos e docinhos. Então, coloquei junto para dar o efeito de renda. E mais sempre uns adesivos de florzinhas e papel amarelo também. Então, essa foi a mistura que eu fiz para esse daqui. Aqui no fim também um bolsinho metalizado, com brilho metalizado. E uns papéis já para mostrar que aqui é um bolsinho, mas para a pessoa depois colocar o que ela quiser no bolsinho. O mais colorido que eu fiz foi esse daqui, porque eu adorei esse papel laranja. Todos os outros são cores mais suaves, mas esse eu achei bem bacana. Então, eu escolhi botões que combinam. Eu fiz todos eles com botões. Quando eu uso botões, eu sempre tento não deixar o furinho aparecendo. Mesmo que seja de 4 furinhos, eu dou um jeito de passar o elástico antes de continuar, pra sempre... eu acho que fica um efeito mais bonito no acabamento. Esse daqui, todos os botões eram de 2 furinhos, então foi só passar o elástico por eles. Nesse eu fiz aqui no começo, então, uma colagem com laranja, pra, né, puxar esse laranja daqui, muito verde, que também tem aqui na capa, e flores, borboletas, né. Aqui dentro ele tem papel xadrez, né, quadriculado, esse perolado, que conforme você mexe ele, dá pra ver, assim, as ondas da estampa. Fiz algumas colagenzinhas em algumas páginas e coloquei esse mesmo post-it com cores da capa, que a pessoa pode mudar de lugar depois. Usei também essa página lilás, a página estampada coloridona, amarelo de novo, e aqui no fim mais uma estampa colorida e alguns papéis no bolsinho. Esse daqui foi o que eu fiz com o papel que eu dobrei no meu outro tutorial. Lá eu fui mostrando, eu mostrei um papel que eu já tinha dobrado, umas páginas que eu já tinha dobrado, e as outras páginas que eu fui dobrando no vídeo acabaram virando esse daqui. Então, eu fiz uma colagem aqui com lilás e dourado, que eu achei que combinou bem. E nesse daqui eu usei só o papel quadriculado. Não usei nenhum outro papel dentro. E o bom desse papel é que ele tem os furinhos do fichário, mas eu acho que dá um efeito, fica bonitinho. E se eu pego um papel só com linhas, né, com pauta, um papel de fichário pautado, se eu for usar ele na horizontal, as linhas vão ficar na vertical e vai ficar estranho. A pessoa vai ter que usar o caderno para escrever assim.
Então, por isso que eu gosto de usar o quadriculado, porque daí a pessoa, se quiser, pode escrever assim, mas se quiser, também pode escrever assim. Por isso que eu uso muito papel quadriculado nos meus cadernos. Eu deixei ele bem fechado e espirrei tinta, né, sem a capa. Eu protegi aqui, coloquei um papel, um outro papel, e fiz um sprayzinho de tinta, que você pode fazer com qualquer coisa, uma garrafinha de spray. Eu comprei aqui no mercado já um... Aqui onde eu moro, no mercado, eles estavam vendendo um dia isso para criança e eu achei super legal. Você coloca a canetinha aqui dentro e aperta, e ele passa um ar bem forte na canetinha e espirra. Sai assim uma névoa de tinta, tipo um aerógrafo caseiro infantil. Então eu uso muito mais do que qualquer criança. Daí eu usei canetinha. Mas você também pode pegar um algodão, sujar um pouquinho de tinta e só passar assim por cima. Então você pinta só o que está exposto, mas daí quando você abrir as páginas, a tinta vai ficar só na beirinha da página. Então cada página ficou com uma faixinha pintada. Eu achei bem delicado. E aí quando você fecha, eles estão todos pintados. Aparece só a parte pintada. E como esse daqui foi o primeiro que eu fiz, o segundo, né? Eu já tinha feito um quando eu fiz esse. As páginas estão dobradas exatamente o mesmo tamanho no meio. Só que daí, na hora de pintar, uma página ficou sem tinta nenhuma. Porque como eu tinha feito as duas do mesmo tamanho, você não vê a página de trás. Por isso que depois eu comecei a fazer a dobra do meio com um pouquinho de diferença no tamanho. Então, e coloquei pedaços de fita dourada. Ele é tipo uma fita durex dourada. E aí eu coloquei um pedacinho em cada página e esse ficou o tema. Ficou meio que um tie-dye roxo com detalhes dourados. Aqui, essas três são mais ou menos parecidas. E esse daqui foi talvez o meu favorito. Eu fiz ele com, além da página quadriculada, essa mesma página com esse reflexo perolado. E com esses, tipo, tie-dye roxo aqui, e com detalhe de coração, e com detalhe de bolinha. Então, tudo com mais ou menos rosa e roxo. E o azulzinho da capa. Só que eu gostei muito da ideia de colar uns recortes de papel, umas figuras bem na beirinha das páginas, que não atrapalham na hora de escrever, ficam bem discretas na hora que você for usar, mas que quando fica fechado, fica esse efeito lindo. E dá pra fazer com recorte de revista, com desenhos que você mesmo fez e recortou. É melhor fazer num papel mais duro, numa cartolina. E eu só recortei um papel que eu tinha estampado. Então, ele é comidas, assim, doces e flores. Então, eu fui colocando e eu achei que ficou muito legal. Várias páginas ficaram com detalhezinhos. A maioria dos detalhes são bem pequenininhos. Você ainda tem muito espaço para usar. A florzinha. Doce como bala. Né? E esse tipo de coisa ainda a pessoa pode escrever mais aqui dentro, para escrever um recadinho, alguma recordação. Então aqui tem um coco com frutas, uma rosa, um morango coberto de chocolate roxo. Uma margaridinha. E por último um pirulito vermelho, uma rosa. Aí aqui no fim tem esse mesmo papel, mais umas folhinhas, para indicar que aqui é um bolsinho.
Então, como que eu fiz? Eu peguei uma cartolina que eu tinha, um papel assim que eu comprei, que já tinha várias estampas, e eu fui recortando, e antes de colar, eu fui encaixando. Na verdade, eu não tinha planejado isso, eu tinha feito as páginas e estava só olhando para as cores das páginas e pensando em como decorar. Eu achei que ficou bem legal esse perolado, que quando você mexe, então as páginas que tem o papel perolado, eles têm esse brilho. E eu tava com essa cartolina aqui do lado para outro projeto. E daí eu falei, nossa, olha, as cores são parecidas. Aí eu comecei a recortar e enfiar nas páginas e pensei, será que vai ficar legal? E no final eu achei super legal. Aí fui colando com bem pouquinha cola para não escorrer para a página de baixo, porque senão se colar essas páginas uma na outra já era, né? Acabou, estragou o caderno. Então eu fiz com toda delicadeza, assim, para não passar para a página de baixo. Eu usei só 2 grandes, né? E esse daqui que pode escrever, e a maioria foi recortezinhos pequenininhos. Então, quando eu fizer esse modelo de caderno de novo, com certeza eu vou decorar mais assim, porque esse foi o último que eu decorei e no fim foi meu favorito. Eu acho que quanto mais a gente repete um projeto, a gente vai tendo novas ideias e ele vai evoluindo. E por isso que eu queria mostrar para vocês aqui essa ideia, porque eu achei que ela ficou muito legal e agrega muito valor ao camarote. E achei que o botão rosa e roxo trouxeram ainda mais, né, unidade para essa decoração. Esses outros aqui é mesma técnica dos anteriores. Esse eu fiz com bem mais páginas rosa, então a maioria tem mais páginas de papel quadriculado do que de papel colorido. Nesse daqui eu resolvi inovar e também fiz uma colagem bacana na primeira página. Às vezes eu faço desse lado, às vezes eu faço desse. Eu achei que assim ficava legal. Então eu usei bastante página da mesma cor, só usei renda e roxo. E fiz assim todos, não fiz nenhum adesivo, nem decoração, porque eu fiz mais páginas coloridas. E aqui no fim todos eu fiz esse bolsinho também, porque para a página ficar dupla, para ter duas cartolinas, a de fora é uma cartolina, o do bolsinho também é uma cartolina, e aí isso deixa ele um pouco mais resistente, e os papéis dentro ajudam a dar um pouco mais de corpo para essa capa. Esse outro tem a mesma capa de florzinha do que eu fiz de piquenique, só que esse daqui é roxinho. E eu já fiz diferente, eu usei vários papéis coloridos e fiz mais colagens dentro dele. Então, tem vários detalhezinhos que conforme você for usando, você vai descobrindo que eu colei uma coisinha numa página, fiz um detalhezinho. Então, é para quem gosta de já ter um pouquinho de decoração. Também são post-its que você pode trocar de lugar, conforme você for usando, se quiser marcar uma outra página. E eu fiz assim ele com gatinhos, corações e coisinhas do bosque. E aqui no fim, mesma coisa, papéis e o bolsinho. E esse daqui eu também achei que ele ficou super simpático. Ele é bem delicado, eu adorei esses botões, achei que super combinou com o caderno. Alguns tem brilho prateado, outros tem brilho dourado, porque não é todo mundo que gosta, né, de dourado, não é todo mundo que gosta de prateado. Então esse, como é dourado, eu coloquei aqui uma raposa dourada e coloquei algumas colagens, fiz algumas colagens aqui dentro com páginas com rosa e detalhes imitando dourados. Não tem brilho, mas parece, a estampa dele faz parecer que tem um brilho. Então aqui tem uma colagenzinha embaixo, umas páginas rosa com essa textura, uma textura interessante de passar a mão. Mais colagem. E aqui no fim as páginas vão ficando bem grandes, então no começo você tem que escrever linhas curtas, economizar espaço, e no fim você pode esbanjar espaço.
Então, eu gosto desse tipo de caderno para não escrever, sabe, página atrás de página. Eu coloco marcadores nas páginas e eu uso várias colagens nessa. E eu uso conforme eu quero, sabe? Se é alguma coisa que eu acho que vai ficar legal numa página grande, eu faço já na página do fim e aqui na beira eu faço uma marca para eu saber que tá lá. Então, eu gosto de fazer diários, esse tipo de coisa. Aí, assim, quando eu tô tomando vitaminas, tô fazendo algum tratamento médico, eu tive que tomar um monte de vitamina no passado, porque tive pedra nos rins. Então, parei, na verdade, tomar vitamina, daí parei, tomei remédio pros rins. Então, eu gosto dessas páginas grandes, porque eu coloco aqui, tipo, o nome dos remédios que eu tô tomando e coloco cada dia do mês. E aí eu marco se eu tomei cada remédio. Quando eu tava fazendo tratamento para pedra nos rins, eu tava tomando remédio para dor, que não podia tomar 2 vezes, mas o remédio para dor deixa você esquecido. Então é horrível ter pedra nos rins, né? Então eu fazia isso, anotava o nome dos remédios, aí também tomo outros remédios para problemas de saúde aleatórios. E coloco o dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, lá. E aí uso esse espaço grande para preencher isso. Então eu sei que aqui tem isso já. Aí aqui eu posso colocar uma foto, colar uma foto, sabe? Aqui na frente, nos pequenininhos, posso anotar ideias para vídeo, compras que eu preciso fazer no mercado, bebi água hoje, sim ou não. Então, isso é bem legal para você usar assim para organizar o seu mês, ou vários meses, ou calendário escolar, provas, qualquer coisa que você quiser, né? Então, essas foram as ideias. Se você ainda ficou em dúvida como fazer o caderno, eu costuro ele à mão aqui do lado. É só acessar o vídeo que está linkado aqui na descrição. Eu vou deixar ele linkado aqui no fim desse vídeo também. Você pode clicar na bolinha para assinar o canal e ver as outras ideias. E é isso, espero que eu tenha inspirado você um pouquinho. Até a próxima, tchau!